Boa noite. Começando mais uma edição de A Live, programa que traz edições, né? Programa, podemos chamar de um programa, né? Na internet, no Instagram, que traz sempre entrevistas com pessoas das mais variadas áreas: cultura, entretenimento, esportes, música, empreendedorismo. E hoje o nosso convidado é o Marlos Breiner, que acabou de chegar e já vou adicioná-lo à nossa conversa para falar de literatura. Só um breve comentário rapidinho antes de eu trazer aqui o meu convidado, né? É que eu estava até falando na live de quarta-feira, que foi com o Leonardo Alcice, que falou maravilhosamente sobre CDs, né? No começo eu estava falando que a gente tem uma parada aí de uns 3 meses e meio para fazer uma reciclagem, né? E agora estamos de volta. Essa de hoje é a nossa live de número 107. Estamos há um ano, tirando aí, excetuando esse período aí entre abril e julho que ficamos parados. Mas é só para dizer o seguinte, é que normalmente quando eu adiciono o convidado, tem um intervalo ali de tempo entre o momento que eu adiciono e o momento que ele aparece na tela. Quando isso acontece, normalmente a minha voz some. Eu não me dava conta disso, não me dou às vezes, e fico falando e não sai nada. E quando eu estava explicando isso na quarta-feira, aconteceu exatamente isso. Depois eu fui rever o vídeo, tá lá, eu só... Então, beleza. Rapidamente vou chamar aqui o nosso convidado, Marlos Breiner. Fala, Marlos. Tudo bom? Ô Marcelo, e aí? Beleza? Tudo Fala, bem? Marlos. Tudo bom, Marlos? Como é que vai? Tudo beleza? Tudo Bom te bom? ver aí. Fala, Miguxo. O Fala, Marlos amigo é... chão. Ah, legal. Grande abraço aí para Valéria das Ideias Costuradas, que também já esteve aqui mandando, comentando que ela fez a leitura labial. Dessa vez eu Ah, fiquei em tá bom. silêncio porque eu sabia que ia cortar Tem, o som. tem um delayzinho aí, né, de Tem voz. delay, tem esse delay. Frederico Condé, nosso amigo aí, psicólogo Grande também na Fred, área. um abraço pro Fred aí. Bruna chegando, Bruna que trabalha com dança. Muita gente chegando aí, mas eu vou fazer a breve apresentação aqui do nosso convidado. Ele já é a quarta, acho que se eu não me engano, a quarta vez que o Marlos participa dessas lives aqui. Então, cara, seja mais uma vez bem-vindo. O Marlos, que é Obrigado, mestre em cara. literatura, é professor, é DJ, profundo conhecedor de cultura, de música, de literatura, e hoje vai dar um destaque aqui para a literatura. Mais uma vez, bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Poxa, Marcelo, eu que agradeço aí sempre, né, cara, a chance de compartilhar aí um pouco, falar de coisas boas aí, bons temas, né, coisas boas nesse mundão meio maluco da internet, né, de trazer esses conteúdos aí bacanas para discutir um pouquinho, né? Muito Massa, bom. legal. Então, pessoal, só para relembrar, o nosso amigo Marlos Breiner hoje vai falar sobre literatura. Vai falar várias questões sobre literatura, sobre autores, sobre livros, também a importância do hábito da leitura, né? Enfim, por que que a gente tem que incentivar o hábito da leitura desde cedo? Vai falar de ter relação de literatura com cinema, de quadrinhos e etc. Então, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Marlos. Eu queria inicialmente te perguntar, então, sobre a sua experiência pessoal com a literatura. Qual é? Como é que você resolveu fazer letras? Desde quando você é um amante aí dos livros? Então, Marcelo, eu comecei, né, enfim, como criança, né, enfim, literatura infantil, acho que é o primeiro contato, primeira forma, né, de encontro com os livros. E no meu caso, particularmente, como eu mudava muito de cidade pelo trabalho do meu pai na época, né, então eu não cresci em Brasília quando criança, morei em diferentes cidades quando era criança. Você é Então, acho que pernambucano. eu nasci em Recife, né? Mas morei no Rio, morei em São Paulo, morei um tempo em Brasília. Eu digo assim, até essa fase pré-adolescente, né? Então andava um pouco aí por diversas cidades. E eu estou dizendo isso porque normalmente na infância, né, que a gente cria amigos e amigos de infância, desde a pré-escola, às vezes, né, das primeiras séries, né, da escola. E, de certa forma, quando eu começava a desenvolver uma amizade, alguma coisa, já estava indo para outra cidade, né? Então, às vezes, os livros se tornavam assim uma companhia, né?
terminavam sendo assim os companheiros aí desse momento da vida, né? Já adolescente, eu vim morar em Brasília e vivi aqui a maior parte da vida, né? Então, assim, o primeiro contato foi a literatura infanto-juvenil, infanto-juvenil. Sempre tive essa sorte de ter o acesso, né, aos bons livros. E eu acho que minha família, na época, né, até por não ter tanta internet, tantas opções, né, videogame, mais ou menos ainda, né, uma coisa mais embrionária, não era tão difundido, eu terminei acessando muita leitura, né, e principalmente aquelas séries para gostar de ler, né, tinha aqueles livros, aqueles romances também, policiais, aqueles autores como Marcos Rey, né, o Hotel Cinco Estrelas, aquelas séries que muita gente, pelo menos da nossa geração, né, leu. Então aquilo foi um primeiro contato, né, e esse gosto por livros, por estar próximo aos livros, de frequentar a biblioteca, sempre foi algo que fez parte de mim, né, o interesse por cultura, e os livros ali eram muito presentes, e foi uma coisa que eu trouxe sempre comigo, sabia que profissionalmente, né, ia ter que trabalhar com isso de alguma forma, não sabia bem como. Quando eu fiz letras, eu não tinha assim exatamente uma clareza do que eu queria, né, ao fazer o curso de letras. Mas para mim foi a melhor escolha, não me arrependo, né? Eu acho que é um curso que traz muita assim uma afirmação muito bacana de até de identidade, vamos dizer assim, né? E de gostar, né, realmente. Então esse foi o meu contato inicial. E aí, posteriormente, né, já na universidade, antes, né, já no ensino médio, eu sempre estava lendo e buscando bons autores, buscando as boas referências. Muito por mim, não tive assim uma grande tradição literária em casa, apesar de ter, né, o acesso a tudo, né? Eu lembro até meu pai falava assim, olha, a gente, quando é moleque, né, não tem muito acesso aos livros, né, não tem muito dinheiro, na verdade, né, para gastar com besteira, com festinha, mas ele falava assim, você pode ir na livraria escolher o que quiser, que você sempre vai ter o livro que quiser, né? Então isso foi muito bacana da parte do meu pai. Então acho que eu aproveitei um pouquinho essa oportunidade, né? Então É, esse foi assim, um pouco a minha experiência, né? uhum. É legal ouvir você falar isso, porque há muito tempo atrás eu vi uma vez uma entrevista do Moacir Scliar, Uhum. escritor, né, gaúcho, que ele falou justamente mais ou menos isso que você falou, né? Que ele, enfim, no caso dele, né, ele morava lá no interior do Rio Grande do Sul e, enfim, era de uma família mais humilde e tal, mas a mãe dele falou uma coisa parecida para ele, né? Falou, não, você pode comprar, ir à livraria, escolher os livros que você quiser, porque com isso a gente tem que Bacana. gastar e tal, e pode gastar. E legal ouvir isso, né? Eu vi ele falar isso uma vez, achei muito bacana, porque, enfim, até de uma família mais humilde e tal, enfim, mas de ter essa consciência da importância da leitura e de se incentivar. E achei legal, porque 10 anos depois, eu lembro que eu vi essa entrevista quando ele morreu, acho que foi em 2011, se eu não me engano, passaram na televisão, mas é interessante ouvir você também falar algo semelhante. Seu pai era um homem de visão, enfim, memória Poxa, dele. eu sou muito agradecido, né? E eu acho que é isso, né? Isso vai criando uma identidade em você, né? Essa proximidade, esse acesso, né? Essa facilidade. A leitura não fica sendo uma coisa estranha, né? E eu acho que não é só, não estou só falando de, vamos chamar, alta literatura. Depois a gente pode até falar o que é alta literatura ou baixa literatura. Eu acho esse conceito, né? Desmistificar um pouco essas coisas. Mas acho que qualquer tipo de leitura, né, ela te põe pelo menos no nível de concentração, que seja, pode ser revista, jornal, né? Meu pai gostava muito de ler jornal, curiosamente, né? Mas é isso, eu acho que, né, e aí a gente pode também até ver o que eram os textos jornalísticos, né, de um tempo atrás e hoje, né? Isso também é outra questão, né, que dá para a gente falar também dessas coisas. Então, acho que aí é uma formação que vem, né? E acho que a gente ainda, a nossa geração ainda teve sorte aí de não estar tão digitalizada ao extremo, né? Com isso. Então dá para ainda, deu para desfrutar e solidificar, né? Uma formação que fica, né?
para a gente. E o detalhe dessa experiência, né, que, enfim, queria até um ponto de vista seu, mas é uma coisa que permanece assim como a partir do momento que você falou, a leitura é um hábito, né, que você desenvolve e Uhum, depois, quanto mais você lê, mais você gosta e você começa lendo coisas mais simples e vai para coisas mais uhum, sofisticadas. Depois a gente vai falar, você vai falar sobre isso, né? Mas é uma experiência que se torna mágica, né? A coisa, até hoje você, mesmo anos depois, né? No meu caso, por exemplo, já tem mais de 50, né? Entrar, às vezes, numa livraria, até hoje é uma coisa mágica de pegar aquele livro, manusear, sentir o sim, cheiro e tal, enfim. sim, Por mais que sim. existam as tecnologias também, que são legais, né? Mas a gente não exclui, Uhum. mas Os livros, né? Acho que os livros, as capas, né? E o livro você começa a criar uma intimidade, é como se fosse. Eu sempre falo, né? Ler, assim, que tem uma conotação, às vezes, intelectual, de um cara meio isoladão do mundo, mas ler, para mim, é igual uma chance de conversar com pensadores, como se tivesse uma conversa íntima, né? E você pega, assim, às vezes livros têm descrições tão detalhistas, né? Coisas que às vezes você só estando com alguém, talvez no mesmo quarto, dividindo ali um espaço, né, muito pequeno, ou num encontro social, algum detalhe, alguma nuance, né? E aí a gente pode abrir isso, né? A gente sempre tá expandindo isso, né? Para interpretações, para sensações também, né? Não só interpretações analíticas, mas sensações, né? Só se sentir bem já é muito importante também, né? Mas claro que tem toda aí uma tradição literária que, enfim, escreve isso também, né? certo. Você falou há pouco dessa questão de alta literatura. Então vamos começar falando assim sobre os clássicos. Quais são os clássicos, os grandes autores, né? Enfim, Uhum. Olha, para mim, assim, eu quando entrei na universidade, né, eu fiz aqui na UNB, o curso fiz, sou bacharel, né, em letras em inglês, em literatura de língua inglesa, e quando eu tive um professor que ele falava uma coisa assim, cara, a vida é muito curta, né, então, se você tem que escolher algo, né, a gente tem que fazer escolhas, não dá para ler tudo, não dá para assistir tudo, não dá para ouvir tudo, então tenta escolher o melhor, né? Então tenta pegar os melhores livros, as melhores músicas, né? Claro, dentro de o que a gente chama de um cânone, né? De uma coisa estabelecida, mas que é importante conhecer a tradição, né? Até é importante você conhecer tão bem a tradição para você poder até, digamos assim, romper com ela, né? Então, assim, eu tentei, pelo menos, principalmente num período mais formativo, né? Sempre olhar para os clássicos. Isso, assim, como formação, início, né? Não só por estar na universidade, mas, sim, para a vida, né? Então, a gente pode falar de clássicos, a gente pode pensar em literatura medieval, né? Literatura oral antiga, que é como a literatura se formou, ela não partiu de algo, né, tão assim, de uma materialidade de papel, né, do livro, né? O livro ele vem depois, né? A tradição oral ela se sustenta por séculos até, né, a chegada do livro. E o que é interessante, né? O livro, né? A gente pensar só um parênteses assim, o livro é uma coisa tão antiga, né? Ele tem mais de 5 séculos, mas é o objeto de design talvez mais perfeito, né? Porque passam-se séculos, ele não muda muito, né? O livro que a gente lê aqui não é muito diferente de um livro do século XIV. Claro, ele tem uma edição melhor, uma fonte melhor, né? A gente consegue carregar melhor, mas a essência é a mesma, né? Então, então, assim, então você tem, né, a tradição da literatura, que ela se forma, então a gente pode pensar em Camões, né, eu vou falando, assim, alguns autores, né, muito rapidamente, Camões como formação da língua portuguesa, a nossa língua, né, poemas, assim, um autor visionário, né, que amplia, né, todo o entendimento da nossa língua, fundador, né? Isso na língua portuguesa, na língua inglesa, Shakespeare, que eu acho que consegue dar uma visão muito profunda, né,
da nossa alma, do ser humano, da nossa essência. Basicamente, ele vai falar tudo da nossa essência, as peças, né? E uma coisa que é legal dizer, ler Shakespeare não é difícil, não é uma coisa... Para mim, nunca foi sofrido, principalmente as peças que você consegue ler, né, com uma desenvoltura, e existem peças mais leves também, né, outras mais densas, né? E aí depende muito da nossa leitura, né? Eu também ia falar Dante, pô, né, na literatura italiana, Cervantes na, na, na literatura espanhola, né? Então esses textos eles são muito fundadores, né? Eles é difícil a gente como pensar um pouco na música, o que foram os Beatles para a música, né? Tipo a música pop, como seria a música pop sem os Beatles, né? Se os Beatles não tivessem existido, né? E então, assim, a tradição dos clássicos, ela tem que estar sempre presente, né? Até para a gente tentar sempre estar avançando. E toda vez que a gente lê o clássico, a gente pode entender alguma coisa ou absorver algo que não tinha, dependendo do momento da nossa vida também. Uma coisa é você ler, né? Por exemplo, você pode ler Kafka também, Dostoiévski com 18 anos. Você pode ler também Kafka já numa idade mais, né, diferente, mais madura, né? Kafka mesmo era tão, às vezes, ele sofreu tanto na vida, né? Isso a gente pode falar depois da vida do autor, não necessariamente vincular a vida do autor à obra, mas Kafka ele fala nos textos às vezes miudezas, coisas tão, né, tão diretas e tão simples, né? Como Dostoiévski também, né? Que às vezes num encontro social, uma coisa é uma leitura, né, da nossa personalidade, da alma humana, das nossas contradições, né? Dos nossos desejos, às vezes mais íntimos, né? Proust também fazia isso de forma, né, incrível, né? Então são essas leituras, né, que a gente tem que estar sempre voltando nelas, né? E a gente pode sempre tá fazendo novas interpretações, né? Eu ia até, cara, me permitir ler um trechinho aqui Claro, por favor. de um livro que eu separei. É um livro chama História da Leitura, do Alberto Mangel, que é um Sim, escritor argentino, argentino, né? Mora mas no ele vive no Canadá. Canadá. É, Ele mora muitos anos no Canadá, né? E ele fala verdade. assim, né? Muito bom ele. E ele fala um pouco. Ele começa aqui num texto. Ele fala talvez do primeiro registro literário, enfim, digamos da história, né? Que foram duas placas que foram encontradas, né? Na, na Síria, né? Isso pelo menos quase meio século antes de Cristo, né? E que na verdade era essas duas placas que seriam um registro talvez de algum tipo de escrita, digamos primitiva ou mais rudimentar, né? Eram apenas pastores que contavam suas cabras. Então, se eles tinham 10 cabras, ou menos, eles registravam aquilo como se fosse um livro de contabilidade, né? E aí ele fala, e aí aí eu vou ler agora o trecho que ele comenta, né? Ele diz assim: pelo simples fato de olhar essas placas, prolongamos a memória dos primórdios do nosso tempo. Preservamos um pensamento muito tempo depois que o pensador parou de pensar. E nos tornamos participantes de um ato de criação que permanece aberto, enquanto as imagens entalhadas forem vistas, decifradas e lidas. Então, é muito bacana pensar, se a gente fala clássicos, né, a origem da literatura, né, então que a literatura ela sempre vai ser, esse tipo de literatura é uma obra aberta, é uma obra que permite leituras que elas vão se perpetuar, mesmo quando esse pensador já tiver morrido há séculos, e isso vai continuar, né? Quem também falava muito isso era o Ítalo Calvino, né? Ele tem um texto, por que lemos os clássicos, né? Ele comenta também isso, né? Que essa tradição, ela sempre se reinventa, ela nunca para. Então a gente tem que pensar nos clássicos como algo muito atual, não algo como dentro da universidade, dentro de uma biblioteca,
algo fechado. Pelo contrário, é para viver a vida, para entender a vida, o que está acontecendo hoje. Uhum. Legal. Você citou aí alguns autores, né, clássicos, né, que você considera essenciais, Uhum, né? uhum. Citou Dante Alighieri, né? Divina Comédia, né? Não sei se quer falar os Um pouquinho, livros. né? Isso aqui é só Aham. tem milhares, né? A gente não pode fazer aqui um enunciado de todo mundo que não ia caber, né? Mas Cervantes, sim, né? Do Shakespeare, né? Você citou. Cervantes. É, Luís de Camões, né? Os Lusíadas. Uhum, Proust, né? Em Busca do Tempo Perdido. Shakespeare. uhum. Você falou das peças dele. Tem alguma dos textos de Shakespeare quais você destaca, que você gosta mais, que te chamam mais atenção, ou o texto que te chama mais atenção? Olha, podia falar Hamlet, que talvez é o mais famoso, né? Mas eu gosto muito, por incrível que pareça, eu gosto muito de Sonhos da Noite de Verão, que eu acho um texto muito divertido e muito leve e muito profundo ao mesmo tempo. Essa peça me impressionou muito, né? Pelo próprio título na época, eu não entendia muito bem porque esse título aí você vai lendo, né? Então que fala essencialmente de sentimentos, do amor, né? E tem umas peças históricas também, né? Agora eu acho também o Rei Lear, é um texto muito, ele tem ali uma simetria nas coisas, é muito perfeito, assim. O Rei Lear ele traz ali todo uma perfeição, tanto de temática, né, existencial e a construção do texto em si, né? Do texto, quando a gente pensa, é como a gente pensar uma história, né? Às vezes você vê uma história que são palavras brutas, né? É uma matéria-prima bruta que o autor ele vai pegar, ele vai trabalhar aquilo, né? É um artesanato mesmo, um fazer, né? Como diria Aristóteles, né? A poesia é a arte do fazer. Você pensa e faz, né? Você faz, você está fazendo, aquilo está acontecendo, né? Então ele traz muito esse aspecto, né? Da vida, né? Como a cultura grega trouxe a tragédia, né? Também, por exemplo, você pegar Hollywood hoje, os filmes de ação basicamente são tragédias gregas, né? Normalmente filmes, você sabe que ou até filmes de terror, que vai acontecer algo ruim, né? Aquilo é da tragédia grega, uma coisa tão antiga, né? E que a gente até hoje não mudou muito. Mudou a forma externa, mas o conteúdo, né? Permanece. Mas não fugindo da sua pergunta, eu botaria o Sonhos da Noite de Verão e o Rei Lear como... E o Uhum, Hamlet, que é genial, né? A gente pode falar muitas lives, tem muita coisa, se fala muito já, né? Do uhum, Hamlet, como também um texto mais assim emblemático, né? Mais famoso. uhum. Você falou de alguns autores aí fundamentais, né? Acredito que Uhum. falou principalmente autores europeus, né? Se eu não me engano, os que você citou todos aí, Sim, sim. Cervantes, enfim. E poderia citar muitos, você poderia citar outros tantos ainda, né? Enfim, falar de vários outros, né? Mas Uhum. eu quero que você fale também de alguns do lado de cá. Mas Goethe você gosta também? Sim, Goethe, claro, claro. Goethe, você pensar, né? Assim, é essencial o Goethe, né? Para a gente entender até uma coisa também um pouco mais. Que aí a gente pode até falar, talvez Goethe fundou a literatura de horror, né? Vamos pensar assim, né? Como pensar o Fausto, assim, que é o texto mais clássico, né? Talvez seja ali um momento onde você está colocando questões, né, o que é o diabo, o que é, né, e que isso, por muito tempo, até na igreja, isso foi contestado, né, próprio Santo Agostinho, né, dizia que os olhos eram entrada para a vida, né, então tudo que você, e a leitura, né, e teve um momento que ele, no início, ele achava que ler, por isso que a igreja não permitia, né, os livros, as bibliotecas eram fechadas, né, porque era algo perigoso, né, subversivo, né. E depois ele muda, ele diz, não, que é pelos olhos que você vai ampliar o seu entendimento do mundo, onde
a sua posição existencial no mundo, né? A partir do que você vê e do que você pode ler, né? Então, os olhos era algo muito perigoso, né? Uhum, Por incrível que pareça, né? Mas a uhum, literatura, você falou assim, a gente pode falar de Goethe, pode falar também, né? No Japão, você também tem também literatura árabe, né? Você tem uma tradição enorme, né? Literatura não ocidental. A própria literatura norte-americana, né? Você pega, aí você tem também Edgar Allan Poe, Faulkner, você tem muitos autores, né? E muita coisa que dá para gente falar e uhum. pensar, né? Dos autores latino-americanos, né? Quais você considera Uhum. os fundamentais, assim, os importantes? Olha, pois é, né? E é engraçado, a gente não falou de literatura antes dos latino-americanos, incluindo o Brasil, né? A gente não falou, enfim, também de ícones, para mim, clássicos de literatura universal brasileira, né? A gente pode falar de Machado de Assis, né? Que para mim foi o autor que mais me impressionou no sentido, pensando assim, enquanto me senti brasileiro, né? Talvez eu nunca me senti tão brasileiro, nunca entendi tanto meu país. Não foi nenhum símbolo de bandeira, nenhum hino nacional, nem nada, né? Que, que me fez entender, né, o Brasil tanto quanto, por exemplo, Machado de Assis, né? E de forma mais bem depois, né? A gente tem muitos autores, né? Para não ficar citando tantos, eu vou pegar um autor que não está tão assim no cânone, mas é o Murilo Rubião, né, Sim. que é um autor moderno que eu gosto muito também, né? Ele seria uma espécie de uma literatura fantástica e ao mesmo tempo muito inventiva, né? E muito livre, né? Muito incrível mesmo. E aí a gente pode falar, enfim, de muita gente, né? Daria para Nelson Rodrigues, aí vamos embora, né? Tem conversa aí bastante. Qual que é o seu Mas, livro favorito do Machado de Assis? Ou os seus cara, favoritos? as Memórias Póstumas, né? Brás Cubas ali, para mim é o mais, é um livro, é um diálogo muito direto assim com a vida, né? Com a alma humana, né? Com tudo, com as nossas verdades, muitas vezes as nossas personalidades, né? É Uhum. muito moderno, né? Ele estava ali dialogando com muita gente importante da sua época ali, do século XIX, né? E justamente, né? É engraçado porque e aí eu faço já pegando assim, você falou também autores latino-americanos, né? Eu gosto muito do Borges também, que tinha um olhar assim muito. No início ele na literatura argentina ele traz uma fundação, né, do que é a literatura argentina, mas ao longo, né, da vida dele ele vai mudando um pouco, né? Então ele incorpora também elementos mais talvez místicos, vamos chamar assim, aquele livro Aleph, né, El Aleph, que é um dos seus textos mais famosos, onde ele coloca um lugar onde você teria compreensão plena do mundo, algo que também é um pouco inatingível. Isso até meio de psicanálise, né? Essas leituras que se fazem, são muitas leituras e interpretações, né? Então dá para também pensar um pouco o Borges, o Cortázar também, né? Que aí já tinha também uma relação com o cinema, com a música, né? Com jazz, É, com muita coisa, né? aquele que é inspirado em Charlie Parker, né? É, ele tem um conto, né? Que É também um inspirou livro, né? é, do diabo, né? Agora É o fugiu Perseguidor Implacável, não é esse? o perseguidor, acho que é o É o perseguidor. Perseguidor, acho que é alguma... Ah, tô É, confundindo com o filme do Clint Eastwood. É o Perseguidor, né? Alguma coisa é, assim. o Eu tenho até perseguidor. essa edição com a capa, que é um saxofonista.
Uhum. Inspirado em Charlie Parker, né? O Eu acho que eu livro. tenho a mesma, cara. Putz, até eu achar aqui, eu não vou conseguir achar. Acho que eu tenho uma parecida. Ou a mesma edição. Ela saiu tem muito tempo, saiu acho que nos anos 90, vai. Isso não lembro bem, né? Legal são essas edições antigas, né? Eu sempre... Biblioteca é isso, né? É difícil os bons livros a gente tem que guardar, né? E tem que, que mantê-los, né? Mas, então, aproveitando um pouco o seu gancho, né? Dá para também a gente falar um pouco dessa questão dos estudos literários, né? Como que também, por exemplo, a gente falou de literatura, para pegar o exemplo, literatura é, latino-americana, né, que o pessoal chama realismo fantástico, né, que é um termo, esses termos, eles são muito, às vezes, eu acho, limitantes, né, para quando você pega um texto, um livro que você vai ler. Então, por exemplo, você pega o que é realismo fantástico, parece são até palavras Hum. contraditórias, né? Parecem até que são, então, se é realismo, como pode ser fantástico, né? É Hum. uma coisa ainda um pouco, talvez um ranço colonial também, de querer encaixar, né? Botar essas caixinhas, né? E os estudos literários, eles às vezes, eu acho que eles pecam, né? Na, nessa coisa de querer rotular tudo, né? E aí já entra um papel até da escola também, já estou até abrindo mais aqui uma reflexão, né, sobre o papel da própria escola, né? Como que quando a gente estuda, quando a gente lê, enfim, quando a gente você é criança, adolescente, você está no colégio, né? Como que a literatura é colocada, né, para gente? Será que dá vontade de ler mesmo, né? Os livros, quando a forma como os professores colocam aquelas caixinhas, né? Vamos estudar o parnasianismo, vamos estudar agora o realismo, né? Agora vamos estudar o romantismo, né? Eu acho que isso, na verdade, a gente cria aí sérias deficiências, né? Porque termina que essas classificações elas se tornam mais importantes do que o próprio texto em si, né? Então, muitas vezes o texto em si ele é deixado de lado, ou ele é colocado de uma maneira a serviço enfim, de outras coisas, não vou nem falar ideologicamente, né? Pelo menos acho que não foi muito o caso, assim, né? Que pelo menos para mim pode existir isso também, mas a literatura acho que ela perde muito com isso, né? Então a escola os currículos, né? Eles são muito engessados. Agora, ao mesmo tempo, a escola também hoje em dia, eu pelo menos do que eu olhando assim, né? Eu dei aula muito tempo, né? E o que eu percebo hoje é que os professores, né, a galera mais nova que está se formando, ela também está dentro desses currículos, dentro desse espaço limitado da aula, o pessoal está conseguindo ali jogar elementos sabe, de reflexão, de pensar isso diferente, né? As próprias bancas, sejam do Enem, enfim, de seleções para vestibular, elas aos poucos também estão melhorando, aos pouquinhos, né? Mas ainda tem muita coisa para fazer. E tem muita coisa para ser resgatada, para ser entendida, para não ficar, né? A gente não ficar também só girando ali em torno dos clássicos, né? Acho que tem muita coisa bacana que dá ainda para literatura dá muito pano para manga aí. Mas Uhum. desculpa, Marcelo, só falei pra caramba, cara, Não, não, mas é para dei a falar quinta mesmo. marcha aqui. O Leonardo, que está aí, o Leonardo Alcice, perguntou se você tem algum livro na área de rock para indicar. Ah, Algum de livro rock. relacionado ao rock. Cara, tem é, uma roqueira, é tão ruim esse nome roqueiro, né? Porque para mim ela é mais uma poetisa, tudo que é a Pat Smith, né? Então ela tem vários livros escritos, né? Inclusive ela tem um livro que chama Devoção, que ela fala sobre o próprio processo criativo dela, né? E ali ela mistura ali muito da questão da cena ali, né, do pessoal do Village nos anos 60, a cena artística de Nova York, né, a cultura que ela estava vivendo, o processo criativo dela e muito da cena de rock que está acontecendo, né?
tem boa literatura de rock, sim. Tem sim, gente que escreve. O jornalismo, né? Você tem críticos, né? Que, é, que escrevem sobre rock de uma maneira. Hoje, muito menos, né? Marcelo, você é crítico musical também, né? Então você Foi. sempre escreveu bastante aí sobre música, né? Tem um conhecimento bacana. Mas o jornalismo, né? Por tradição, né? Tem muita coisa boa escrita no próprio jornalismo. Mas assim, para ficar aí na pergunta, né? Eu daria sugestão da Pat Smith, como Tem os ali livros do Leonard um Cohen ícone. também, né? Ah, o Leonard Cohen, claro. Teria que lembrar, tem muita poesia do Leonard Cohen, né? Ele Tem um escreve que chama sobre Filhos da assim. Neve, um livro de poesias, né? Tem muitos, Uhum, Bob Dylan. o Bob Dylan tem suas crônicas, né? Ele tem um livro dele que chama Tarântula também, que ele tem bastante coisa também do Bob Dylan, né? E por que aquilo, né? Cinema, literatura, eles eles estão juntos ali, né? Não dá para a gente dissociar, né? A poesia tá na música, né? Às vezes você, Uhum. né? Eu lembro, pô, você pega, por exemplo, um cara como Morrissey, né? Aquelas letras do Smiths, foi uma banda que eu escutei muito na minha formação, assim, de moleque, né? Ali, crescendo. No início eu não entendia a letra, eu não ficava me esforçando para entender. Eu dizia, pô, o que esse cara tá dizendo, tal. E aí depois, com o tempo, cara, e era difícil, né? Não tinha o Google assim tão fácil, né? Com todas as letras, ou o Spotify, né? Que você já sai lendo a letra, assim, já vem tudo muito mastigadinho, muito pronto. Naquela época a gente ficava ouvindo mesmo, tentando anotar, né? Ou então comprava Bis, que era uma revista que tinha letras traduzidas, né? Hum. Né? Então aí você ia conhecer mesmo, né? Então o Morrissey falava de toda uma situação da Inglaterra, uma situação educacional, de classe operária, né? Trabalhadora, ali nos anos 80, né? De governo também, né? Era muito Uhum. engajado. Depois hoje ele tá um pouquinho diferente aí, está mais velho, está com outras ideias, né? Mas, poxa, naquela época ele foi incrível, né? Então o rock tá sempre presente aí. Acho que tem muito mais exemplos, viu? Dylan, Então, que recebeu o prêmio Nobel, né, de literatura. sim, que inclusive ele nem foi, né? Buscar, parece, o prêmio, mais tranquilão, assim, né? Tem Das tem coisas. muitas biografias, né, de muitos artistas. O Leonardo Almeida agradeceu a dica e o Frederico Condé escreveu: Marlinhos me indicou, dei de presente para Amanda, Devoção da Pat Smith. O período de Valeu! devolução se encerrou em 8 de julho de 2021. Comprar novamente, não entendi. A Garota da Banda, uma autobiografia da Ah, Kim Gordon, da esse Kim sim, do Gordon. Sonic Youth. Esse livro é chocante, viu? Muito bom também. E a Valéria, da Ideias Costuradas, está dizendo: e para quem quiser conhecer a cena hardcore de Brasília de 1984 a 2004, tem um livro Esfolando Ouvidos, do Evandro Vieira. Obrigado pela Evandro dica, Vieira. Valéria. Sim, sim, Frederico sim. também falando aqui. Mais uma indicação do Marlos: A Vida e a Música de Iggy Pop, Open Up and Bleed. Esse eu tenho aqui também. Legal, legal. Bacana esse livro também. Dicas do Grande Iggy Pop. Marlos. Pô, que Grande Iggy isso. Pop. Mas, enfim, legal. Vamos continuar falando aí de tudo isso. Você citou dois argentinos, né? O Cortázar e o Borges. Só para a gente Sim. voltar mais um pouquinho nos latinos, autores latino-americanos. Mais algum um de outro país que você gosta, que você cita aí pra gente, indica? Cara, eu daria, por exemplo, vamos pegar o avião, né? Vamos longe, assim. No Japão, o Kawabata, né? É um autor que também fala muito ele traz muito da cultura japonesa, né? Então tem um selo até, uma editora, Estação Liberdade, que lançou alguns autores japoneses aqui uns anos atrás, né? E eu acho que dá para encontrar, né? Agora eu ia destacar o Kawabata. Ele fala muito assim da vida mesmo no Japão ali, né? No início do século XX, enfim, ele traz ali um contexto bem interessante.
né? Relações, né? A opressão, a sociedade querendo se transformar no Japão, mas também com muita pressão, né? Pressão do trabalho. E, ao mesmo tempo, você vê pessoas que, né, um pouco imaturas, né? Tanto que esse livro que eu li dele fala, é um romance dele com uma menina muito mais jovem, enfim, que eu li tem bastante tempo esse livro, mas ele me marcou muito, né? E, e aí, saindo, por exemplo, eu estou falando do Japão, né? Vamos pensar também na África, tem literatura africana, né? O Mia Couto, por exemplo, é um cara que eu sei que ele virou um pouco moda um tempo desse, mas ele é um cara bem legal. Ele fala muito de ancestralidade, né? Ele tenta entender, né, essa questão de onde a gente veio, né? Questão um pouco dos nossos ancestrais, a questão da morte, a relação com a natureza, né? Então é muito bonito, assim, toda a obra do Mia Couto, vários livros. Tem Terra Sonâmbula, que é um mais famoso, né? Mas tem outros também dele aí. Acho que vale a pena dar uma olhadinha aí no Mia Couto, né? E fora muita gente boa aí que tem, né? Esses são os mais, assim, que me vem um pouco, né? E tem bastante gente, viu, Marcelo? Daria Aqui pra... na América Latina, que acho que você citou os argentinos, quem mais você gosta? Olha, tem uma escritora também, ela é mais nova, é mais jovem, chama Paloma Vidal. Ela nasceu em Buenos Aires também, e ela fala um pouco, né, da vida em Buenos Aires, da questão da repressão militar, né, os anos ali de chumbo, né, como que ela atravessou, né, tudo isso, a família, né. E tem também um autor argentino que eu gosto muito, chama César Aira. César Aira. Eu não estou com ele aqui agora, é um livro também, é a vida de um escritor viajante, que aí ele vai descrever um pouco, no período colonial, no século XVIII, XIX, um pintor holandês que ele vai entrar pelos Pampas, né? Porque na época você não tinha uma fotografia, né? Então ele fazia cartas para mandar, né, para a Espanha, e pinturas. Então é muito bonito esse livro porque descreve momentos de solidão nos Pampas. Então esse escritor ele é muito bacana também. César Aira, A-I-R-A. Né? E a Paloma Vidal, que é uma coisa mais urbana, mais moderna. Né? A Argentina eu acho incrível em termos literários, porque apesar das crises, né, ser um país também tão sofrido, né, quanto o Brasil, enfim, um país pobre, né, enfim, pobre no sentido econômico e dos governos, né, desastrosos, mas é um país que mantém muito forte, né, a questão da literatura, né, talvez um pouco menos de rede social lá, não sei se menos, mas assim, eu tive lá um pouco antes da pandemia e realmente, cara, as livrarias continuam abertas, né? Continuam funcionando. Diferente um pouco da gente aqui, né? Que a gente está num momento meio complicado, né? Uhum. E, sim, outros países aí do latinos, você tem outros autores que você indica? Cara, tem o Chile, tem muita gente. No México, né? Tem Pedro Páramo, aquele autor de Pedro Páramo, Juan Rulfo. Juan Rulfo também é um cara super importante, né, aqui na América do Sul, né, América do Norte, né, enfim, México já, América do Norte, América Latina, mas né? América Latina, sim, pois é. Uhum. Então tem esses e tem muita gente ainda, cara, mas esses são pelo menos os que eu, assim, me chamaram mais, mas eu sempre tento olhar para essa literatura, se viajo, tento trazer um livro, alguma coisa, né? Tem boa literatura sobre futebol também, que é Uhum. interessante, né? Para quem gosta, né, do esporte. Eduardo Galeano escreve Uruguaio. sobre uruguaio, sobre futebol, né? E com reflexões, né? Como aqui no Brasil também o professor Wisnik,
né, que além de ser músico e escrever sobre música, ele tem um livro muito interessante sobre futebol, que chama Veneno e Remédio. Né? Então tem aí boa literatura. E o Tostão, cara, o jogador, né, que hoje é aposentado, assim, nosso foi campeão lá em 70, né? Ele escreve muito bem, cara. As crônicas dele são Ah, bacana. belíssimas, são poéticas também. Ele tem alguns livros publicados também, que acho que é legal, né? Para assim, para quem gostar desse tema, né? Fred gosta de futebol, né? Bastante, é. Pode ler. Legal. Eu queria saber, na sua opinião, daqui a pouco eu vou perguntar uma outra coisa de escritores, mas antes eu queria saber, Uhum, já que você falou de escola e tal, como é que você vê a importância do hábito da leitura e como é que ele pode ser estimulado? Qual que é a importância de você, você que teve desde cedo esse estímulo, né? Qual a uhum. importância disso, né? Num país como o Brasil, que a gente sabe que ainda tem muitas carências, é, imensas, piorando também nos últimos anos, mas assim, acesso à educação, à leitura, até mesmo questões assim básicas como alfabetização. Como você vê a importância do estímulo à leitura? Cara, é assim, né? Pelo menos, primeiro, da minha experiência pessoal, né? A leitura, para mim, o que é que ela traz para você? Não é só o conhecimento. Ah, eu li, eu sei, eu posso. Claro, tem um tipo de leitura funcional. Você tem que estudar. Você quer ser um engenheiro, você quer construir algo, você quer. Cara, cara, leitura é tudo. Até, por exemplo, se você compra um estante que vem, né, as tábuas, você chega em casa para montar, você tem que ler o manual, como pôr o parafuso, onde que põe, né? Então a leitura ela é uma coisa que está na vida da gente o tempo todo, né? Agora, você tem uma leitura funcional e você tem um outro tipo de leitura que, além de te formar, que vai te dar uma capacidade, uma habilidade, né, profissional, seja ela qual for, tem um tipo de leitura, que é talvez o que a gente está trazendo mais hoje aqui na live, que é a literatura, a filosofia, que é um tipo de leitura que vai te situar no mundo. Ela não vai só te dar elementos para você trabalhar, para você realizar, mas ela vai te dar um senso de identidade no mundo, um senso de você se perceber no mundo, você se questionar no mundo, né? E uma oportunidade de você estar conversando com as maiores cabeças, os grandes autores de forma muito íntima. A leitura é algo muito íntimo. Ela não dá para ler ouvindo música. Tem gente que consegue, né? Mas no geral você precisa de silêncio, você precisa de foco, né? E quando você foca em alguma coisa, o foco é atenção, né? E atenção é uma forma até de amor, cara, né? Então você tá se entregando ali a um momento de conhecer algo, né? E de se posicionar no mundo, né? E você ampliar não só o cinema, por exemplo, a imagem que já vem pronta, que já vem, né? Você vai abrir a sua mente para, enfim, para reflexão, para algo que está ali, algo que você também pode não gostar, que pode te incomodar, né? Então esse papel da leitura, ele além problema da formação da escola, né? Que muitas vezes não. A escola, cara, ela não. Ela deforma mesmo, sabe? Alunos vêm com raiva da leitura, alunos eles não criam um sentimento de pertencimento, né, com o livro. Então isso já é um problema, né? E a leitura, então, ela começa a se tornar cada vez mais escassa, cada vez mais rara, né? E aí a gente começa a perder, porque por mais que você hoje tenha recursos digitais, recursos vídeo aula, não sei o quê, cara, é muito dispersivo, né? Muito dispersivo. E a imagem, claro, não sou contra de jeito nenhum a tecnologia, me utilizo dela bastante para tudo. Mas a imagem não é como você lê, né? Então a gente está falando assim, concentração, né? Para você fazer algo de forma com uma maestria, né, naquilo que você se propôs a fazer, né, fazer da melhor forma, né. E aí, cara, gradativamente a leitura está perdendo espaço, né, no mundo de tecnologia, porque o que é que aconteceu aqui, pelo menos no nosso país, né, que a gente está nesse caos educacional,
um caos até de geração, né? E que está sendo amplificado agora por causa desse desgoverno aí, né? Que tira todo o recurso, enfim. Você tem uma geração que pegou o celular, né? Que, enfim, manda mensagem, tem muita voz, mas, cara, ela pulou direto, ela não teve uma transição assim, olha, a pessoa nasceu, ela se formou, ela, né, ela tem uma bagagem, então ela tem o que dizer. Ela simplesmente ela vai no celular, escreve errado, escreve qualquer, não sabe o que está escrevendo. Então isso gera uma comunicação falha, ruidosa, pouco clara, excessiva também. É tudo demais, né? E porque justamente a gente aqui não teve, é como se você tem 3 etapas, você tem nascimento, formação e depois você vai fazer o que você quiser, ou até não fazer nada, mas pelo menos você teve essa forma, você teve esse mínimo. E aqui não, a gente pula direto. Você nasceu, você já cai. Cara, a criança ela vai ganhar um celular, ela não vai ganhar mais um livro. Ela ganha um tablet, né? Muito pai já dá o tablet. Não tô dizendo, cara, não tem problema dar o tablet. Agora tem que saber controlar isso, né? Agora, um fato interessante é que lá no Vale do Silício, essa turma que, que monta aí, que fundou o Facebook, né? E Google e essas grandes empresas de tecnologia, as escolas dos filhos desse pessoal lá não tem Wi-Fi, né? Por que será, né? Não tem banda larga para as crianças, não. Lá é livro e professor e aluno, né? Então, porque a gente sabe que isso deforma uma geração. Isso deforma. E tanto que, cara, agora sim, não estou falando como do alto de uma torre, vendo como uma pessoa melhor. Cara, e a gente é vítima disso também. Às vezes eu perco tempo, seja numa rede social, você vê a vida do outro, né? Tudo. Então, assim, a gente tem que estar, acho que a gente tem que estar se policiando e estar atento, né? Para você, dá para fazer as duas coisas, né? A vida é corrida, mas a gente tem que achar esse tempo, né? Eu tenho até, Marcelo, um texto aqui que fala um pouco sobre o tempo, cara. Eu posso ler agora ou daqui a Claro, pouco, se você tiver claro, pode ler alguma agora, dúvida. pode ler. É, tá? Que fala um pouco como que o leitor, né, no caso, se posiciona. Esse livro é do Tarkovsky, que é um cineasta russo, né, que chama Esculpir o Tempo, que ele vai falar de cinema e ele vai falar um pouco da montagem, né? Como que a ordem das imagens altera a percepção de quem está vendo, né? Então, assim, não adianta só você jogar um conteúdo, isso é como na escola, não adianta só você jogar lá um conteúdo, isso tem que ser, depende muito do momento de cada um. Então a gente tem que ter essa atenção como educador, enfim, como professor, né? Então vamos lá, ele fala aqui, ó. Não se pode, por exemplo, colocar juntos o tempo real e o tempo conceitual, da mesma maneira como é impossível encaixar tubos de água de diferentes diâmetros. A consistência do tempo que corre através do plano, sua intensidade ou densidade, pode ser chamada de pressão do tempo. Assim, então, a montagem do filme pode ser vista como uma união de peças feita com base na pressão do tempo existente em seu interior. Então, o que é essa pressão do tempo? Cara, cada leitor é um caso, né? Cada leitor é um caso. Eu acho assim, o próprio estudo da literatura não é para todo mundo também. Não é todo mundo que tem que ser doutor em literatura ou até fazer uma graduação em literatura, ou, né, ou ter que ler Shakespeare ou Dante. Cara, mas pelo menos você tem que ter um mínimo de conhecimento, entender o que está acontecendo, né? Até de um ponto de vista histórico, de uma tradição, você entender essa tradição até para depois você fazer outras coisas, mas sabe, mais respeitando isso, né? Então acho que é um pouco essa reflexão, né? E a gente está voltando aqui para a sua pergunta inicial, né? A gente está vendo uma tragédia no Brasil, né, cara? Então, assim, por exemplo, uma cidade como Brasília não tem mais livraria, né? Eu estava até comentando isso até com alguns amigos, eu até passei um WhatsApp outro dia para você falando isso. A gente não tem mais livraria em Brasília, por exemplo, capital de um país continental, né? Não Tem, tem. né? Mas não são muito boas, né? Você não tem aquelas livrarias boas, né? Aquelas boas livrarias, elas já não.
não existem mais, Tem né? aquele Assim, sebinho, né? É bom aquele sebinho que tem na Asa claro, Norte. eu tô exagerando um pouco, sim, né? Mas tô colocando assim um pouco comparado com a gente tinha livraria Cultura, né? Que você, né, tinha uma boa Eu livraria entendo. com livraria de referência, né? Vamos dizer assim. A gente podia ter pelo menos uma boa, mas nem isso a gente está Diversidade, né? conseguindo. Uma É, eu diversidade, né? entendo o que você diz, né? Que tem algumas livrarias assim mais comerciais, né? Que às vezes não é É. muito animador você entrar nessas livrarias, né? Porque é muito aquela coisa, aqueles livros mais comerciais, enfim, não tão, Uhum, pelo menos uhum. para mim, assim, tão interessantes assim, livros do ponto de vista Best-seller, né? literário, né? Muita coisa algumas biografias de caráter duvidoso, enfim. Mas eu queria até aproveitar que você está falando, você falou de ler um texto, um breve texto aí do Tarkovsky, né? Enfim, que é o Uhum, uhum. diretor do, se eu não me engano, Solaris, não é isso? Solaris, isso, Stalker. Exatamente, Stalkers. Se você falasse um pouco sobre essa relação de cinema com literatura. Cara, é bem interessante também, né? Porque a literatura, ela é uma arte, como a pintura, uma arte muito antiga, né? Então você tem séculos, né? Você tem 5 séculos aí de literatura, pelo menos, uma literatura consistente, né? Vamos dizer assim. Então é muito tempo, né? Enquanto o cinema é uma arte muito mais jovem, né? Então assim, então a gente está falando assim, olha que comparação, né? Se você pensar, você tem 5 séculos de literatura para uma arte que caberia numa vida humana, que o cinema tem cento e poucos anos, né? Vamos dizer, 2 vidas humanas, somando assim, numa linha de tempo, né? Então aí você tem uma diferença muito grande, né? De suporte, né, de formato. Agora, como que a literatura, né, o cinema, como uma arte nova, ele se alimentou da literatura, né? Então, se você pegasse o expressionismo alemão, vem da literatura, né, fantástica ali do século XVIII, muito, muito, muito carregado, né? O realismo poético francês, os filmes do Abel Gance, ali na década de 30, né? Aqueles filmes mais experimentais, né? Vem também, né, da poesia, né, relação com poesia. Tanto que até o meu tema de mestrado foi literatura e poesia, né? Eu trabalhei o Pasolini, né? Ele fazia uma relação com poesia, literatura, vida, né? Então assim, então o cinema sempre bebeu da literatura, né? Agora as pessoas fazem muito uma comparação, né, de cinema enquanto adaptação, né? O filme adaptou bem o livro, adaptou mal. Eu acho que também não é um termo legal para se colocar, né? Eu gosto de pensar assim, como isso é lá do Haroldo de Campos, né? Dos irmãos Campos, que eles tratam bem desses temas, né? De tradução, né? De uma transcriação. Então vai ser assim, é outra coisa, né? Então o pessoal, lê o livro porque o filme é ruim, né? O filme pode ser ruim como o livro pode ser ruim, né? Ou o filme pode ser bom, né? E o livro não tão bom, né? Eu lembro aquele filme Crash, do David Cronenberg, da década de 90. Eu, eu gostei muito do filme na época, gostei mesmo. Aí eu fui ler o livro, não achei tão legal, né? E normalmente então é um caso, sim, né? Que normalmente você tem adaptações dos grandes romances, né? Tal, os romances épicos, inclusive, né? O cinema não teve tempo para isso, né? O cinema ele é uma arte muito nova, né? Agora o bom cinema ele está num momento complicado também, né? Porque hoje a gente vive assim, a gente tem muita questão do streaming, né? Que está mudando totalmente a nossa relação com o cinema, né? Porque o cinema antigamente, você tinha ali uma relação de você ir para uma sala escura, você se relacionar com aquilo, e você tinha também uma curadoria, curadores. Né? Cara, eu fui muito a mostra de cinema que tem um curador, uma pessoa que escolhe os filmes a partir da experiência dela, né? Que para mim é até um ato de generosidade, um ato de amor, cara. O cara ele tá
um cara escolheu filmes pensando, né, no público e pensando em abrir esse público, né? Enquanto, por exemplo, você pega lá hoje as plataformas de streaming, e tudo bem, é o que temos, né? São algoritmos. O algoritmo ele vai te tratar mais como um consumidor, né? Então ele vai entender, você gosta de filme de terror, ele vai te trazer. Mas ele te trata como um consumidor diferente de você ir numa mostra, como já teve muito aqui em Brasília, mostra do Truffaut, o cara escolhia lá, mostra do Bergman, né? Mostra do Wim Wenders. Então, assim, isso muda muito a relação, né? Mas voltando assim à questão da literatura, é isso. Então o cinema ele se aproveita bem, muito bem da literatura, né? Tem ali no neorrealismo italiano, por exemplo, o Fellini, né? Ele criou um estilo tão próprio, né? De filmes, mas ele tinha ali o Pasolini escrevia roteiros para ele, né? Era importante isso, né? Agora hoje tem coisas boas, né? Se você pensar também assim, eu acho que o cinema não acabou, ele se beneficia da literatura, né? Você tem as séries também que resgatam um pouco coisa da novela, né? De você ter sempre aquele ganchinho, é um pouquinho uma formulazinha, mas que tem boas ideias ali, né? Uhum, Então, mas a literatura sempre é parte do cinema, cara. Eu acho que esses bons roteiristas, eles leem bastante, viu? Eu não sei uhum, bem, mas eu acredito que eles leem bastante, eles se nutrem aí bastante da literatura, né? Como a gente falou, até Hollywood, cara. Hollywood pode ser tragédia grega o tempo todo, né? Sei lá, Édipo Rei é filme de Hollywood, cara, se a gente fosse, né? uhum, Botar uhum, assim, de uma forma bem rápida, né? uhum. Perdão, literatura e quadrinhos. Tem alguns exemplos aí que você cita. Você pode falar sobre quadrinhos Cara, e livros uhum. e literatura. Quadrinho, né? É uma coisa bacana, porque ali, já na década de 20, 30, né? Você, com a ascensão, enfim, o acesso, né? A coisa ao cinema, né? Novas tecnologias. Então, a parte gráfica, ela também começou a crescer junto, né? Disso. E você começa a trazer uma outra forma, uma outra maneira de ler vamos dizer, a literatura, mas que talvez dialogue com a cultura pop, por exemplo, né? Então, assim, com uma coisa gráfica muito exagerada, né? Não é como o cinema, né? Principalmente o cinema mais antigo, que era basicamente você reproduzir o quadro, como a gente está falando aqui, né? Você não tinha a câmera era muito pesada, né? Tal, então era difícil fazer o que se faz hoje, mas o quadrinho, então, ele abre aí uma possibilidade, né? E a cultura pop vai beber nisso, né? Primeiro, os próprios, você pegar o Frank Miller, né? Os clássicos, o Will Eisner, que não é uma coisa tão exacerbada, né? Mas mostra muito, retrata a vida, né? De uma maneira muito precisa, o Will Eisner, né? O Crumb também, que aí ele exagera nas expressões, né? Vai um pouco, lembra um pouco até aquela literatura medieval, né? Chaucer, que fazia aqueles personagens exagerados, sempre tinham, né? Então, cara, as mulheres dos quadrinhos do Crumb são grandonas, assim, aqueles bundão, aqueles negócios. Os caras, às vezes, estranhos, assim, né? E que tem muito a ver com o mundo dele, né? Isso traz muito o próprio universo, né? do Crumb, que ele pode colocar ali e desenhar. Então eu acho fantástico o quadrinho, né? Eu vou deixar uma dica de quadrinho, essa eu quis separar mesmo, cara. Desse é o escritor aqui, ó, Charles Burns. Esse livro chama Black Hole, que inclusive ele é um quadrinho bem assim, bem tem a ver com os dias de hoje, porque fala justamente de um tipo de um vírus que se espalha numa cidade no, nos, é, em Nova York, ali nos anos 70, né? Não, Nova York não, em Seattle, perdão, nos anos 70. É um vírus e que vai nas pessoas e começa a afetar as pessoas. Então, muito, muito interessante Uhum, esse quadrinho, né? quem é o autor mesmo? Desculpe. Charles Burns, Charles Burns, Black Hole. Black Beleza. Hole. Fica uma dica, assim, de quadrinho, né?
E tem a galera especialista em quadrinho, né? Eu gosto muito, né? Não sou assim um super especialista, mas gosto muito do Frank Miller, né? Tem muita coisa legal, o Crumb, todos os clássicos. No Brasil você tem o Angeli, que acho um gênio, né? Com aqueles personagens lá, o Bob Cuspe, né? E tem uma galera assim que faz coisa muito legal em quadrinho. E o quadrinho, a gente não tem mais aquela ideia tão de uma literatura uma coisa mais infantil, não. Tem muito quadrinho profundo, assim, bastante existencial, né? Principalmente na Europa, assim, eles estão fazendo muita coisa, né? Tem um quadrinho que chama Maus, também, Sim, que muito bom. fala sobre o Holocausto, né? Então, pô, aquilo é mais forte às vezes que ver um filme, né? Então tem muita coisa bacana. O quadrinho acho que é uma linguagem inesgotável, né? E o Assim, quadrinho é sempre uma porta de entrada também para a literatura, né? Assim, para livros, né? Enfim, você pegar, às vezes, muita gente começa lendo revistas de quadrinhos e antes de começar a ler os sim, sim, livros para propriamente ditos, né? o jovem, né, cara? Eu acho que tudo é isso, Crianças. cara. Crianças, é legal ter esse estímulo, né? A literatura tem que ser uma coisa divertida, Aham. para a vida, né? Não é uma coisa para ser careta, chata, ou para passar no vestibular, né? No Enem, no PAS, sei lá. Livros de terror, né? Que você ficou de falar pra gente aí de alguns aí. Literatura de horror. Cara, tem um montão de coisa, né? Mas eu acho assim, o fundador mesmo é o Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe, ele funda aí em termos de gênero. Eu não sei nem se ele tinha consciência na época, porque quer dizer, devia ter também, né? O texto e a vida do Edgar Allan Poe é meio maluca, né? Ele morre de um jeito que ninguém sabe se ele morreu mesmo, se ele virou um mendigo, né? É uma vida misteriosa, né? Como muito dos contos dele, né? Então, assim, acho que o Edgar Allan Poe ali, ele bota um marco, né? Nessa literatura de, de horror, né? Não trazendo necessariamente o sobrenatural, né? Mas aí tem gente que vai trazer isso de forma magistral, Lovecraft, né? É um autor muito, muito especial também, né? Sheridan, o Ambrose Bierce, né? Nos Estados Unidos, também norte-americano, né? Que também consegue fazer descrições bem aterrorizantes e bem fantasmagóricas, às vezes, dependendo, né? Eu li contos, né? Então, a literatura de horror, e aí você tem também Stephen King, né? Que é o mestre aí, né? Clive Barker, também, que também escreve, eu acho que ele é britânico, Clive né? Barker, assim, do Hellraiser. Hellraiser, né? Então tem esse pessoal aí, cara, que realmente eles têm um domínio, né? E eles conseguem te pôr em lugares bem assustadores, né? E essa literatura de horror, cara, ela vai... Uma coisa que é legal dizer, né? A literatura de horror, ela mexe, as pessoas associam até o filme de horror e a literatura, né? Uma coisa monstros, uma coisa às vezes meio gore, né? Uma coisa meio assim, que não seria legal para as pessoas mais sensíveis, mas acho que a boa literatura de horror, ela fala basicamente do ser humano, né? Esses monstros que a gente tem, esse medo, eles estão na gente, né? Eles estão dentro da gente, né? Fala muito da nossa personalidade, da nossa existência, né? Da nossa alma, os nossos medos, né? O próprio medo, né? A finitude da vida, né? O medo da morte. Então, eu acho que isso aí o cinema vai entender isso demais, né? O cinema vai dialogar demais, né, na tradição, né? Ele vai até amplificar, né, essa literatura que eu não sei, que muitas vezes não teve até o seu reconhecimento, né? Tem um autor também muito bom, Sheridan Le Fanu. Fanu. Também é um autor bem legal, li alguma coisa dele, assim, e me veio aqui também, né, na memória. Então esse pessoal, né? Posso estar esquecendo aí de alguns nomes, mas eu acho Ah, que são muitos.
São muitos. É legal a gente falar um pouco deles, mas né, tem muita coisa bacana aí, muita coisa legal, né? Legal, rapaz. Muito papo literário aqui. E falando sobre a questão do. Só para a gente concluir um pouco do autor, né? Você ia falar um pouco da relação do autor, né? Da vida do autor com a obra dele, né? Você chegou a falar um pouco do Edgar Allan Poe, né? Que teve uma existência um pouco atormentada, né? E, Atormentado, assim. aham. Como Ah, isso não, relaciona com livros, né? Com os cara, eu acho assim, exatamente, Bukowski, principalmente, né? aham, o próprio Bukowski, sim, é um bom exemplo, né? Eu lembrei também do Hunter Thompson também, que fazia, porque é assim, cara, hoje em dia, a literatura, né, se você pegar a literatura enquanto, assim, o que foi feito, é que nem o cinema, cara, o cinema, você tem ali o início do cinema, expressionismo alemão. Aí vem lá Orson Welles, consolida uma linguagem narrativa muito forte. Aí vem depois a Nouvelle Vague ali, né, um cinema mais experimental que meio que põe o cinema, acaba tudo. Depois a gente vai ter um cinema pós alguma coisa que recupera um eixo narrativo, né, mais tradicional, mas com outros elementos também. E na literatura também é um pouco isso, né? Os gêneros literários, é ruim falar gênero literário, mas para a gente facilitar a conversa, assim, eles se esgotam também, né? Tudo já foi muito. A gente tem um excesso de livros, tem, né, a biblioteca, né? É, Biblioteca de Babel, né? Tem até o Borges fala muito disso, né? É muito recorrente o tema do Borges, da, da biblioteca, que ela é vasta. O livro te encontra, né? Às vezes você não vai mais encontrar o livro que vai te encontrar, né? Então, eu acho que hoje, para você pensar escrever algo, você não pode só reproduzir o que já foi feito, você tem que trazer algo da tua experiência de vida, né? E literatura é isso, e literatura é a sua vivência no mundo, cara. Você, o que você passa, o que você vê. Literatura não é um lugar para ficar fechado no quarto, trancado, enquanto o dia está brilhando lá fora. Literatura, ela é essa coisa que está acontecendo o tempo todo na nossa vida, né? E eu acho que esses autores, como Bukowski, por exemplo, é interessante por isso. Ele realmente retrata ali, ele está muito colado na vida dele, né? Enfim, a relação dele com as mulheres, enfim, com a bebida. E ele trazia isso, né? Que um pouco a geração beatnik fez, né? Bastante também, né? É uma coisa muito. Você pega lá o Kerouac, né? O Ginsberg, né? Esse pessoal trazia isso, né? A experiência com drogas, experiências psicodélicas, né? E até lembrei do Hunter Thompson, que eu tinha até lembrado dele. Ele fazia um tipo de jornalismo também, né? Reportagens que se tornavam livros, né? Isso era interessante, né? Então, elementos ali literários dentro de um tipo de jornalismo, né? Ele tem até um livro que é muito louco, o Hunter Thompson, que ele se meteu com aquela gangue de motociclistas, o Hell Angels. Ele queria fazer uma reportagem lá, né, com esse pessoal, e ele se infiltra nessa turma aí, né? E que é uma galera barra pesada lá nos Estados Unidos, né? O Hell Angels é a galera do motociclismo ali, que eles dominam o tráfico de drogas, eles são, né, uma galera, digamos assim, barra pesada, você não brinca com esses caras, né? Mas ele entrou lá, ficou amigo dos caras, e ele escreveu uma reportagem e tal, e ao término, lá no final, parece que estava numa noitada lá no bar, um dos caras achou que ele estava olhando para a mulher dele, para a namorada dele, cara, e ele apanhou no bar na noitada lá, né? Todo mundo bêbado, louco. E ele toma uma porrada e ele fica todo quebrado. E no final da reportagem, né? Depois que ele sai de lá, tal, ele na última página assim, ele publica a cara dele toda cheia de hematoma. Enfim, né? Então, experiência mais visceral que essa, né? Então, o relato ali, acho que mais contundente do que esse não tem, né? Então, a Uhum. literatura tem muito desses exemplos aí, né? De outras Legal. reportagens, né? Beleza. E você falou, já que você falou do Bukowski e cervejas, assim, quais que você. Porra, cara, cerveja é massa, né, cara? Cerveja.
é Já legal mudando ler, de tomando uma assunto aí, né? cerveja. Uhum. Pô, bom, é bom beber cerveja, cara. Eu sou cervejeiro desde sempre, né? Assim. E acho que o mercado melhorou muito, cara. A gente tem mais opções aqui em Brasília, né? Para quem gosta, assim, de cerveja artesanal, né? A gente pode beber aí. Eu lembro que a primeira vez que eu tomei, cara, tomei uma cerveja inglesa em 2004, mais ou menos, assim. Pô, isso já tem aí uns 15 anos, né? Mais de 15 anos, né? Assim, 17 anos. E, poxa, aquilo mudou minha vida, cara. Eu lembro que eu tava até tomando um vinho, assim, e aí tinha essa cerveja lá, pequenininha. Eu falei, não, traz essa cerveja diferente, eu nem sabia. E era uma cerveja inglesa, chama Old Speckled Ham. Eu tomei aquilo, eu falei, cara, isso aqui é melhor que esse vinho, 10 vezes. Não, não quero mais esse vinho, não. Então a gente cria, né, esse gosto, né? O mercado hoje tem algumas opções, meio caras, né, às vezes, mas se encontra, É, hoje viu, tá tudo muito cervejarias. caro, né? Se encontra cervejarias boas em Brasília. Você tem aqui a Corina, né? Aqui tem uma de um amigo meu que chama Fermentaria também, que produz, né, a própria uma boa cerveja, uma ale, né? Você tem então assim alguns lugares, tem o Mercado Lobão aqui na Asa Norte, tem no Guará também. Então dá para comprar a cerveja num preço melhor, né? E daí ficar olhando as promoções que valem a pena, né? Então a cerveja ela esse roteiro aí, cervejeiro, cara, salvou a gente, né? Porque uma coisa que não dá para ter orgulho muito no Brasil é a cerveja, né? Acho que cerveja nacional, nunca gostei muito, cara. Quer dizer, eu não conhecia outras, né? Enfim, né? Mas tem boas cervejas também, sendo daqui, né? Mas não são Uhum. todas, né? A Ambev é bem aquela industrial pro povão mesmo, para beber de quantidade, até desmaiar, né? Mas aí a gente Alô? procurando aí, fazendo uma pesquisazinha, a gente consegue Alô? achar, né? Opa, perdeu o som? Seu áudio sumiu. Opa, e agora? Alô? Voltou? Está me ouvindo, Marlos? Alô? Alô? Bom, eu não sei. Opa, tá me ouvindo? Fone. Opa, alô? Tá me ouvindo? Alô? É, o áudio do Marlos sumiu para mim, tá uma confusão. Coisas do Instagram. Vocês me ouvem? Está me ouvindo? Eu não te ouço. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. É, agora meu áudio sumiu. Deixa eu voltar aqui. Voltou o áudio? Voltou o áudio? Alô? Eu não ouço o Marlos, engraçado. O áudio do Marlos sumiu. Mas enfim, a gente já está se aproximando já do final. É, estamos aí já com quase 1h20 de live, ouvindo o Marlos aí falando maravilhosamente sobre literatura, sobre livros, né? Vários autores, épocas, estilos. É, foi muito bom ter o Marlos aqui hoje falando sobre tudo isso, né? Mais uma vez, né? A quarta vez que ele participa de uma live aqui com a gente. Queria te agradecer então, Marlos. Mais uma vez você está aqui falando, dando tantas dicas também importantes. Le- Legal, Marlos. É, a Valéria também está parabenizando aí pela live. Graça também. Frederico, obrigado aí a todos pela presença.
Quero agradecer mais uma vez imensamente ao nosso convidado Marlos. Volte sempre mais vezes aí para participar aqui. Valeu, galera. Boa noite para todos, hein? Valeu, Marlos. Obrigado aí mais uma vez. Um abraço, Marlos Breiner. Boa noite.